Bom dia, irmãos. Bom dia. A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Com muita alegria, iniciemos nosso culto nesta manhã. Gostaria que, nesse momento, todos se concentrassem e orassem, uma oração silenciosa, pedindo a bênção de nosso Deus para este culto e início dessa semana. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais esse dia, Senhor. Obrigado, nosso Deus, por mais este domingo, no qual podemos estar em comunhão e união com os nossos irmãos, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, Senhor, para estarmos juntos, ajudando-nos uns aos outros, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Graças te damos porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados e que o Senhor possa abençoar esse culto, abençoar essa semana, que tudo seja realizado para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Perdoe os nossos pecados, porque somos errôneos, ó Pai, somos pequenos, somos falhos, Senhor. O Senhor conhece nosso coração, nossa vida. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, e nos ajude no dia a dia, Senhor. Perdoe os nossos pecados, ilumine nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, por favor, fiquemos em pé. Vamos todos ler que está o texto bíblico que está no boletim, em Mateus 5, 14, 16. Todos juntos. 1, 2, 3. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Mateus 5, 14, 16. Amém. Agora, ainda em pé, cantemos o hino do HCC 454.
Não quero falar, mas quero falar. Andar e viver com Jesus. Eu vou pedir para você sentar-se com alguém que está sozinho para nós orarmos uns pelos outros agora. Então você pode sentar, mas eu vou pedir que você sente com alguém. Não deixe ninguém sozinho. Pode sentar, nós vamos orar. Eu vou colocar alguns nomes aqui e vou pedir que nessa oração você apresente alguns desses nomes. A Janice é sobrinha do Joelson, com um tumor nos seios. O Joel é irmão do Joelson e tem uma possibilidade de estar com pedra no fígado. O Geraldo é cunhado do Joelson, está com um problema de alcoolismo. Vamos orar pela Júlia, do Luciano, que ela está com muitos problemas de saúde, problemas um pouco graves, vai precisar passar por cirurgia. Vamos orar pelo irmão Franklin, pela sua família, que pediu na quinta-feira. Orar pela Mancione Pera, que provavelmente eu entendi que ela vai ter alta hoje, mas continua em recuperação. Teve uma tromboflebite e aí precisou voltar para o hospital, ter todos os cuidados e talvez tenha alta hoje. Pelo Rafael Galassi, que vai fazer os exames amanhã. Os médicos estão achando que ele tem dengue, então ele vai fazer os exames amanhã e depois ficar sabendo se realmente é dengue, mas está tomando os cuidados. Pelo senhor Rafael, pai da irmã Cristina. Pelo Gilvan, que é irmão da Janete e tem problemas com alcoolismo. Então esses são alguns nomes. Precisamos orar pelo nosso ID, que vai ser em Pedro de Toledo, já está pertinho, faltam pouquinhos dias. E vamos orar por aquela cidade, por todos que vão trabalhar, pelas nossas equipes, incluindo aí Coral Jovem, que está passando por uma fase aí de reajustes. Então há bastante trabalho, há bastante pessoas que precisam das nossas orações. Eu vou pedir que você gaste um tempinho agora com os seus irmãos aí, ore um pelo outro e ore por esses pedidos, inclua esses pedidos. Então eu vou dar um tempinho para vocês orarem, depois eu vou orar também, tá bom? Podem orar. Senhor Deus, como é bom estar na Tua presença, como é bom estar no meio dos irmãos e termos esse tempo em especial para buscar Ti. Como é bom aprender do Senhor, como é bom aceitar os Teus propósitos para a nossa vida, como um Pai que nos ama, como um Deus que estabeleceu alianças. Como é bom sentir a Tua presença e aquecemos os nossos corações na Tua palavra.
Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor cuide das nossas vidas, porque precisamos muito de Ti. O tempo passa muito rápido e nós geralmente nos concentramos nas nossas necessidades, nos nossos anseios. Muitas vezes esquecemos de quem é o Senhor, das coisas que o Senhor faz, de como o Senhor faz. E hoje de manhã nós estamos querendo lembrar isso, Deus, nesta oração, quando oramos uns pelos outros, lembrando de que o Senhor é o nosso Deus e o nosso único Deus, que a nossa esperança está somente no Senhor, tanto para as nossas vidas, nossa vida aqui, nosso tempo cronológico, mas também para a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Nós queremos esperar no Senhor e queremos, ó Deus, almejar a Tua vinda, amando ao Senhor de todo o nosso coração e entendendo, ó Deus, que o Senhor tem um plano melhor para nós. Enquanto isso, nós queremos nos dedicar, como disse o texto que nós lemos, para que a luz do Senhor brilhe e não fique escondida. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, para que essa luz seja notória a estas vidas, ó Deus, que foram lidas e citadas aqui nessa lista de oração, que eles possam ver a luz do Senhor através das nossas vidas, da Tua igreja, da Tua palavra, e que eles possam ver também a presença do Senhor, o Teu cuidado sendo manifestado a cada um deles. O Senhor os conhece, as suas limitações, as suas dificuldades, as suas dores, e nós apresentamos ao Senhor, pedindo que o Senhor cuide de cada uma delas. Que vejam então esse cuidado do Senhor e que nós possamos brilhar, ó Deus, a luz de Cristo Jesus, mostrando a salvação de Jesus para todas as pessoas. Que onde nós estivermos e o que nós fizermos represente a luz de Cristo brilhando a este mundo. Abençoe a Tua igreja, abençoe as nossas vidas, abençoe essas vidas que foram citadas. Também o nosso projeto ID, que o Senhor cuide, ó Deus, de cada detalhe, porque os desafios são sempre muito grandes. Pois nós estamos confiando em Ti mais uma vez, que muitas vidas serão salvas, que o nome de Cristo será exaltado lá. E que deixaremos ali, ó Deus, um trabalho que dignifique e honre a Cristo Jesus. Nós andamos assim por fé. Por isso oramos e apresentamos tudo isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora teremos a entrega dos dízimos e das ofertas, cantando o hino 446, Brilho Celeste. Logo após, peço que a Cristina, por favor, nos eleve a Deus em oração e agradecimento, e já pedindo pela mensagem a seguir. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com Tua paz, com alegria. Sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Vou pedir aos irmãos que fiquem de pé, porque alguns já estão levantando. E para cantar é muito melhor de pé, principalmente na parte da manhã. Vamos cantar a segunda estrofe. Sombras em volta, nuvens em cima, o Salvador não vão ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga. Sempre ao seu lado vou caminhar. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com Tua paz. Com alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Vão me guiando raios benditos que me para a mansão, mais e mais perto, mestre seguindo, canta os louvores da salvação.
me satisfaz. É verdade, Senhor. Jesus Cristo nos satisfaz. Só Ele basta para a nossa vida. Por isso nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, para adorar ao Senhor. Dizer a Deus que nós te amamos, não porque somos bons, mas porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos saúde, condições, de estarmos aqui na Tua presença, junto com nossos irmãos, para adorar ao Senhor, exaltar o Teu nome, bendizer o nome de Jesus, o nosso Salvador. Queremos, ó Deus, agradecer porque o Senhor nos supriu durante todo esse tempo com as bênçãos materiais também. E nesta hora, Senhor, nesta manhã, no primeiro domingo do mês de fevereiro, nós queremos entregar as nossas ofertas. Não é o dinheiro, Senhor, mas é o nosso coração para Ti, para que o Senhor use as nossas vidas para o Teu louvor. Abençoa, Pai, esse momento de culto, de adoração que prestamos a Ti, que possamos esquecer todos os nossos problemas, tudo aquilo que pensamos durante a semana e que estejamos inteiros aqui na Tua presença para adorar ao Senhor e ouvir a Sua voz. Perdoa os nossos pecados, ouve a nossa oração, porque nós a fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Os irmãos podem sentar. Graça e paz a todos os irmãos. Eu estou bem contente de estar de volta mais uma vez, né? Fui viajar outra vez e essas viagens tiraram um pouco o contato com os irmãos, alguns acontecimentos, mas foi bom que alguns irmãos já me atualizaram algumas coisas, deu para saber algumas coisas que estão acontecendo e acompanhar. Então vamos nos atualizando. Uma das coisas que estava bem evidente é o calor, né? O calor está insuportável, está exigindo bastante da gente. E quando estive lá em João Pessoa acompanhando a Convenção Batista Brasileira e um pouquinho antes acompanhando a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, a gente percebeu e via pelas notícias que São Paulo estava com muitos problemas, muito calor, aí teve muita chuva, enchia tudo. Agora a chuva parou, mas o calor continua, então vamos orar que Deus nos abençoe, nos dê a chuva, nos dê uma temperatura um pouquinho melhor, que Ele cuide das nossas vidas, mas que mantenha o nosso coração bem aquecido para tudo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Eu quero compartilhar com vocês, e vou pedir para o pessoal da imagem colocar para mim, colocar o arquivo para mim, Júlio, que eu mandei. Chama isso, esse aí, por favor. Eu coloquei aqui Cesareia. Eu estou usando um padrão que já veio aqui no programa, então ele já coloca o nome, coloca o nome da pessoa. Não me preocupei muito com o título, mas eu queria estudar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho das viagens que eu fiz. Então, ao longo dos tempos, eu vou dividindo com vocês algumas partes das viagens, dividindo algumas palavras, anotei as palavras de algumas pessoas. Mas quero dizer que uma das grandes dificuldades que eu senti nessa viagem em especial que fiz para Israel, que foi uma bênção muito grande para mim, algo que me fez crescer bastante no entendimento e no desejo de continuar crescendo, é que a nossa viagem ali estava um grupo razoavelmente grande. Nós estávamos em 47 pessoas. Então, algumas das coisas dava para a gente acompanhar ali o grupo todo, né? Outras coisas, olha, entra aqui que eu quero mostrar isso. Aí entra os primeiros, os outros ficavam atrás. Aí sai daquele lugar, entra no outro, começa a falar do outro, a gente ainda está tirando foto desse aqui. Então, isso dificultou um pouquinho, né? Algumas coisas. E era muita informação. Deus deu pessoas muito capacitadas para esse grupo. Foi algo assim inesquecível. A gente foi com o professor, pastor Luiz Saião. Luiz Saião é bastante conhecido pela tradução da Bíblia NVI. A pessoa conhece muito o Antigo Testamento.
ele fala várias línguas assim fluentemente. Uma delas é o próprio hebraico, que eles conversam lá, né? Então ele conversa com as pessoas na rua, com o motorista do ônibus, ele conversa com todo mundo, vai conversando, né? E a gente fica ali abobado de ver como ele tem o domínio, né, de toda a situação. Então é muito interessante. Outra coisa também estava com a gente lá o pastor Russell Shedd, com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência cristã, que falava coisas simples, mas tão profundas ao nosso coração. Então o professor Sayão tinha umas informações técnicas e uma devocional junto, já tudo ali. O pastor Russell Shedd era um momento devocional, mas Deus colocou lá também um homem para nos ajudar, que morou um tempo no Brasil, mas nasceu lá, que é o professor Yehuda. Ele é professor na Universidade Hebraica de Jerusalém. Então é uma pessoa muito capacitada, conhece muito, e que lutou na guerra lá em Israel. Então ele tem muita experiência, muito conhecimento, e ele é judeu, mas ele se converteu. Então assim, a capacidade dele de conhecimento e de experiência também foi muito interessante. Então a gente ouvia muita coisa. E como a gente vai andando com a máquina tirando foto atrás do grupo, uma hora está na frente, outra hora está atrás, não dá também para anotar todas as coisas que eles falam. Então eles falam muitas coisas, muita coisa a gente perde. É a tristeza que a gente carrega, né? Só vai ter um gravador lá junto com eles e depois disponibilizava todo mundo para a gente conseguir lembrar tantas coisas importantes. Mas o primeiro lugar que a gente viu foi essa cidade chamada Cesareia. E ela tem esse nome normalmente por ser uma homenagem ao imperador César. E o que nós vamos ver algumas coisas ali de Cesareia com relação ao... A minha conexão aqui não está muito boa, ela fica caindo. Mas com relação a Cesareia, na época de Cristo, como era a cidade de Cesareia, algumas coisas que ficaram lá que a gente pode visitar ainda hoje, e o significado que teve naquela época de Jesus. Então, Júlio, troca para mim aí, por favor. Só uma imagem aí do hotel onde a gente ficou de manhã, que a conexão não está muito boa. Quando ela pegar aqui, eu vou tentar mudar por aqui. Mas uma imagem aí para vocês verem que eu estava lá mesmo, né? E esse daí é o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, daqui a pouco eu tenho um mapa para todo mundo se localizar, mas a maioria já sabe. E o hotel ficava na beiradinha do mar Mediterrâneo, então foi uma experiência muito boa. Acordar de manhã, olhar e falar assim, puxa meu Deus, eu estou aqui, né? Foi uma experiência maravilhosa, muito, muito especial mesmo. Algo que tocou bastante no coração e trouxe muita alegria. A gente começa assim. E aí a gente ia para essa cidade de Cesareia. Júlia, eu não estou conseguindo, então vou contar com a sua ajuda. Troca aí para mim. O próximo. Aí eu tentei tirar uma foto do mar, não dá para ver muito bem, mas tem um naviozão lá, um barquinho à vela. E aqui na pontinha tem uma folha do coqueiro, só para a gente ver o mar e eu lembrar. Esse é o mar Mediterrâneo, né? A gente andou lá, então fui no Mar da Galileia, fui no Mar Morto, o Mar Mediterrâneo. Então são coisas que eu não quero esquecer, então por isso essa fotinha, pode trocar. Aqui a gente tem, como a gente vai falar do Império Romano, nessa época, que é a situação do povo de Israel. Ele está subjugado pelo Império Romano. É a época em que Jesus vai nascer, vai crescer, e existe essa situação para o povo de Israel. Você está vendo aí, então, o Império Romano na época de Cristo envolvia essa parte norte da África, envolvia ali a região de Israel, né? A Palestina, que nós conhecemos, essa parte da Europa. Então o Império Romano era um império muito grande. E isso também trouxe facilidades, porque o povo, como estava tudo na mesma situação, eles podiam andar de um lado para outro sem estar indo de um lugar para outro. Na verdade, eles estavam tudo embaixo do Império Romano. Isso facilitou muito, inclusive o próprio apóstolo Paulo nas suas viagens. Pode trocar, Júlio. Volta uma só. Como é que está aí, né? Então tá. No mapa mundi que a gente está vendo ali à esquerda, você vê a Europa ali em roxo, a África ali em marrom. E aquele quadradinho é essa região aqui da Palestina, que você pode ver aqui no centro o Mar Morto, em cima o Mar da Galileia, e à esquerda o Mar Mediterrâneo. E você está vendo o destaque das duas cidadezinhas, Cesareia e Jope. Então, nesse dia, que foi o primeiro dia da nossa viagem, a gente foi para Cesareia, conhecer um pouquinho da história, o Parque Nacional lá
que conta um pouco da arqueologia, é um parque arqueológico, inclusive. E aí estão as duas cidades para você ver que elas estão mais ou menos próximas, né? Próximo, Júlio. Aí o professor Saião está no começo do ônibus aí falando bastante, explicando para a gente, pode mudar. E algumas fotinhas só para registrar que ele ia falando. E ali ainda estava na frente do ônibus, tem hora que a gente ia para o fundo. Então na frente a gente ficava mais comportado, no fundo a gente fazia mais bagunça. Mas aí a gente foi então nesse Caesarea National Park, onde a gente conheceu essas primeiras partes arqueológicas. Próximo, Júlio. Você pode ver pelo Google, essa imagem eu peguei pelo Google Maps, uma foto de satélite onde você consegue ver as partes que nós visitamos esse dia. Dá para ver ali um hipódromo, o Palácio de Herodes, que é feito nessa extensãozinha, nesse pequeno cabo aí de terra, e o Teatro Romano. E é interessante que é chamado teatro, alguns chamam de anfiteatro, e aí eu tentei trazer uma explicaçãozinha sobre isso. Os anfiteatros, eles são arenas circulares, então eu coloquei essa foto aí que eu peguei da internet do anfiteatro romano de Arles, na França, que dá para entender bem o que é então o anfiteatro, né? Lá onde eu estou ali em primeiro lugar, as primeiras fotos, é um tipo de anfiteatro, mas na verdade é um hipódromo, então ele tem esse formato. E o teatro já tem é só metade, então tem o palco e fica na metade. Essa é uma foto que eu tirei lá mesmo, ali em Cesareia. Então a gente saiu nesse lugar e ali na frente você pode ver aquela extensão de areia, o hipódromo, dá para ver um pouco das arquibancadas ali onde o pessoal assistia, né, as corridas. Depois eu vou chegando mais perto, aqui a gente já estava na areia, então a gente chegou aí, tirou umas fotos, aí teve uma devocional, uma pequena palavra de apresentação. Pode mudar. Então aí o professor Luiz Saião, o professor Russell Shedd, ali atrás estava o pastor Mendes. E na próxima foto a gente vê aí o professor Yehuda, então, que trouxe muita informação, também foi muito bom. Então, o complemento, o Saião falava uma coisa, o Yehuda falava outra e completava. Às vezes eles competiam, mas eles já avisavam, isso o Saião não concorda. Aí o Saião falava, isso o Yehuda não concorda, mas acrescentava muito assim a nossa experiência e o nosso conhecimento. Que foi a hora da devocional. O professor Luiz Saião está lendo um texto sobre a situação de Cesareia. E o texto está em Lucas capítulo 10. No próximo a gente pode ver aí. E eu vou ler esse texto para você acompanhar. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode. Se não, pode acompanhar por aqui. E esse texto é bastante interessante, então, porque vai contar essa situação. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse: As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. São aquelas duas cidades que a gente viu ali um pouquinho. Então, tem um homem temente a Deus. O que é interessante, então, é que ele não é judeu. Ele é o primeiro gentio que tem uma experiência profunda com Deus e que nós vamos ver a conversão dele e que vai ficar registrado, então, o que acontece nessa cidade de Cesareia, com tantas coisas acontecendo, né? Um judaísmo helenizado, que tinha muita coisa da cultura grega, o Império Romano também estabelecendo a sua cultura, e o Espírito de Deus trabalhando no meio das pessoas ali, exatamente nessa situação. Aí uma fotinha para mostrar que eu estava lá também, né? Esse daí é quando a gente está chegando no teatro, e você pode ver então o tamanho dele, que então não é um anfiteatro, é só um teatro e tem um palco ali na frente. E aí a gente subiu aí para tirar as fotos, e o pessoal cantou um hino lá de baixo para a gente ouvir lá em cima, porque o som chega bem, o som chega muito bem lá em cima, a gente ouve muito bem, é bastante interessante. E aí depois que o pessoal cantou, alguns cantaram bem, outros não tão bem assim. E aí a gente sentou e juntou-se ali naquele grupinho para também ter uma palavrinha. Então sempre tinha uma explicação, a gente juntava o grupo e explicava. Você vai ver bom, depois eu explico. Pode ir para frente, depois eu vou explicar outra coisa. Do lado ali, na hora que a gente está saindo, tem essa construção, eu achei muito interessante.
E é fácil a gente ver essa construção hoje em dia, mas naquela época, na próxima foto você pode ver, são pedras colocadas, bem encaixadas, numa forma em que elas não caem, né? Então é bastante interessante um modelo de construção que está preservado até hoje lá, né? Tanto tempo atrás, mas está lá até hoje. Aí nós estamos vendo as ruínas já do palácio de Herodes que construiu esse palácio, e nós estamos vendo algumas ruínas e o mar Mediterrâneo ali ao fundo. Aí também são ruínas do palácio de Herodes, e já entrando no mar, assim, que é aquele cabo que a gente viu ali de cima, né, naquela foto por satélite, aquela extensãozinha de terra. Ele fez um palácio ali, porque ele era uma pessoa muito humilde, como a gente pode perceber, né, falando de uma maneira irônica, né. Aí o Dr. Chad, você pode ver que a gente andava com essas coisinhas penduradas, são comunicadores, o que ajudou bastante, porque naquele grupo grande, todo mundo começa a se espalhar para tirar foto. Então, enquanto a gente estava tirando foto, o professor Errudo, o professor Saião estavam explicando as coisas, a gente ia ouvindo, tirando foto, correndo para lá e para cá. E aí ele terminava de falar uma coisa, já ia para outra, e a gente correndo atrás. Mas deu tudo certo. Aí ainda o palácio de Herodes está atrás, o mar Mediterrâneo, e aí eu estava ali com o professor Saião e o professor Russell Shelley, num momento bem descontraído, muita felicidade de estarmos juntos. Essa inscrição aí, que você vê na pedra ali ao lado, foi uma inscrição que foi encontrada justamente nessa cidade, e tinha o nome do edifício, que era Tiberium. Você pode ver embaixo aí o que estava escrito na pedra ali, ainda dá para ver o que está escrito ali, né? Tibério é o nome do edifício que Pôncio Pilatos construiu em homenagem ao imperador Tibério. É interessante então que essas coisas vão confirmando as inscrições bíblicas. Mostrou então que Pôncio Pilatos, ele era realmente o prefeito de toda a Judéia, era um homem importante, e confirma todos os escritos bíblicos. Aí nós vamos ver o sarcófago. Então tem um sarcófago ali, a gente vê o tipo de construção, tudo feito na rocha. Então é interessante porque aí é um sítio arqueológico, e eles vão encontrando todas essas construções. Pode ir para a próxima. As colunas gregas com adaptações romanas já. Então eles vão aproveitando. E é interessante que conforme eles vão encontrando algumas coisas, eles aproveitam e constroem outras coisas com aquilo. Então acha uma base, põe a coluna em cima, acha a coluna, faz a base, e eles vão aproveitando. E a gente vê várias dessas pedras que foram usadas por várias pessoas. Então Cesareia também é conhecida por Cesareia Marítima, porque aí define a diferença entre as outras Cesareias, né? Ou Cesareia Palestina, que foi uma cidade portuária muito importante, revezando a importância com Jerusalém muitas vezes, por ser a cidade portuária, ter esse acesso ao mar Mediterrâneo. E uma população estimada em 125 mil habitantes, o que significa que era uma cidade muito, muito grande. Para essa época, 125 mil habitantes é muito grande. Às vezes a gente pensa nas cidades, por exemplo, Cafarnaum, pelo que eu lembro de alguma coisa, depois quero consultar melhor, mas Cafarnaum era uma cidade que tinha 1.500 habitantes. Então a gente vê que 125 mil é uma cidade realmente muito grande nessa época, né? Aí você pode ver que tem um porto, e esse porto significa que a cidade já era portuária, eles foram renovando, e até hoje ainda é uma cidade portuária. E depois, quando a gente vai saindo da cidade, a gente começou a sair, a gente começa a ver essas outras construções. O que chama a atenção foi a diferença entre as construções. Você pode ver que elas estão todas juntas e elas têm tetos bastante retos. Isso significa que normalmente são árabes. E a explicação que eles deram para a gente, tanto o professor Errudo como o professor Saião, é que eles constroem assim para continuarem construindo em cima. Então, conforme os filhos vão casando, vai construindo em cima, e eles vão casando e vão assim ficar mais fácil. As construções dos judeus já são diferentes, não tem esse mesmo padrão. Então dá para você ver tipicamente essa cidade. Lá no topo da cidade dá para ver uma mesquita, na próxima foto. Aí dá para ver que tem uma mesquita lá, e tipicamente a construção árabe, né? Ali, né, em toda essa região de Israel. Aí você pode ver outras obras mais modernas, que é a pista, e todas elas são muito boas, assim, bem sinalizadas, asfalto novinho, quase igual o nosso aqui, né? Mas, e aí eu coloquei outras fotos
para mostrar uma coisa mais simples. Quem construiu isso daí? Vê a próxima foto. Olha só, tem muita pedra. Eu falo o tempo todo de pedra. Estou espantado até hoje, ainda não me conformei quanta pedra tem lá, né? Mas no meio das pedras tem essas árvores. Quem construiu isso daí? Aí é uma foto de um corte que foi feito. Então tinha montanha e eles cortaram para fazer a estrada. Então você vê o corte da montanha e você vê essa estratificação incrível. Quem construiu isso daí? Então para mim é muito interessante ver esses tipos de obras. Obras que estão lá no passado, feitas pelos homens, que são lembrados até hoje. Mas tem essas aí que são tão simples, né? Um montão de terra em cima da outra. Mas é muito importante no que eu quero conversar hoje com os irmãos. E agora eu quero pedir para você abrir lá na sua Bíblia. Então pega a sua Bíblia, abra o livro de Atos, capítulo 10, o versículo 47. Veja como está na sua versão. Olha aí o número da página na sua Bíblia. Se o versículo fica em cima, embaixo, à direita, à esquerda. Eu gosto muito de visualizar porque ajuda a gente a memorizar, né? Então toda vez que falar de Cesareia, você vai lembrar aqui de Lucas capítulo 10. Atos capítulo 10. E você vai perceber como tem essa história tão importante da política da época, do Império Romano, de um governador, do Herodes construindo seus palácios. Depois, mais para frente, eu quero dividir com vocês a história de Massada, que alguns conhecem, que eu fiquei muito, muito impressionado. Foi uma das coisas que me impressionou bastante. Mas olhando para esse texto em Atos, capítulo 10, versículo 47, eu queria que você atentasse na continuação daquela história que nós lemos no começo, onde agora Pedro foi até lá então e achou Cornélio, conversou com ele, e agora vem a pergunta. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Irmãos, quando a gente vê algumas das obras, a gente percebe pelo menos esses 3 tópicos que eu coloquei, porque eu gostaria de discutir aqui. Mas é interessante que a gente conhece as pessoas na convivência, por aquilo que elas produzem, né? A importância das pessoas, a história das pessoas. Então, muita coisa a gente conhece de Herodes pelo que ele fez. Muita coisa a gente conhece dos imperadores romanos pelo que eles fizeram. E aqui eu queria que você entendesse o valor. Primeiro, o valor dessas coisas. Qual é o valor dessas construções que nós vimos aqui em Cesareia? Nós percebemos que era uma cidade que foi muito bem desenvolvida. Por isso houve uma concentração muito grande de pessoas que tiveram a influência tanto da cultura, quanto da economia, quanto da vida social. Mas pensa no valor que tem. Com certeza o valor para a humanidade dessa construção é tão grande que ela está lá até hoje, preservada, né? E é contada a história. Essa cidade de Cesareia é uma das que recebe mais turistas no estado de Israel. Então a gente pensa que quando fala em Israel, a gente pensa em visitar Jerusalém, né? Mas a gente também pensa em visitar o Monte Sinai, o Mar da Galileia e tal. Mas eu mesmo não sabia que havia tantos turistas que visitavam Cesareia. Então tem um valor muito importante nessa cidade, que tem muita história contada, tanto dos romanos como dos judeus daquela época. Então tem coisas muito importantes que estão sendo contadas aí. Então qual é o valor disso? É muito grande. A obra que foi realizada por Herodes tem o seu valor muito grande para a época, para a nação de Israel, por causa do porto que foi construído lá, né? E de todos esses acessórios. Então o teatro, o hipódromo, não tinha o seu valor. Mas ainda assim, eu queria que você olhasse o valor das outras obras, como aquilo que a gente viu, a montanha, as plantas, o mar. São coisas que estão lá, que não foram construídas por homens, mas foram construídas por Deus. Eu queria que a gente fizesse um contraste. Veja como Herodes fica tão conhecido e ele é tão respeitado pelas coisas que ele fez. Veja como os imperadores são respeitados, porque Pôncio Pilatos constrói um prédio em homenagem a ele. Está lá a inscrição, né? Que foi encontrado e que a gente viu aí, uma homenagem feita ao imperador Tibério por um homem chamado Pôncio Pilatos, e constrói um prédio e põe o nome Tiberium,
para que todos saibam a importância, o valor que tem esses homens. Mas a gente olha as coisas todo dia, a gente vê as plantinhas todo dia, né? A pedra está sempre no caminho de alguém, né? E qual é o significado disso? Tem algum valor estas coisas? A gente, no dia a dia, a gente vai perdendo esses valores. Mas vivendo essas coisas todas lá, isso me chamou muita atenção. E eu olhei para esses valores tão pequenos que a gente perdeu, mas que na verdade são muito maiores. Porque a obra destes homens dura até hoje, mas teve um início ali, né? 23 a.C., 13 a.C., mas essa obra que Deus fez das pedras, da estratificação, do mar, das plantinhas que cresceram ali, daquelas árvores, ciprestes, tantas coisas, ali essa obra tem um tempo muito maior, está muito mais preservado. Como vai se destruir isso? Então, tem um valor muito maior. E não foi um valor apenas como o de Herodes. Herodes tinha dois objetivos que eu consigo detectar. Talvez se eu estudar melhor eu consiga chegar a outras conclusões. Mas eu entendo que ele tinha como rei, ele tinha a questão de cuidar do seu povo, interesse político, não com tanta ênfase assim, o meu povo, aquele amor ao povo, mas por ser rei ele fazia esse papel de cuidar das coisas, cuidar da ligação com Roma. Mas ele tinha muita questão da ostentação, de dizer eu sou rei, eu sou o grande, Herodes o grande, de deixar o seu nome na história. Isso fica muito evidente. Mas eu fiquei pensando em qual é o motivo, por que ele quer deixar o seu nome. E por que Deus gostaria de deixar o seu nome? Por que Deus gostaria que nós o percebamos? Por que Deus quer que nós o vejamos? Pela grandeza aqui, que é o segundo ponto que eu coloquei, a gente percebe a diferença. Então, você pode ver que Deus constrói o átomo, também constrói o universo, constrói o mar, constrói o lago, né? Constrói as torrentes de águas que vêm da chuva, constrói lá o Rio Jordão, ele cria o homem, ele vai criando todas essas coisas. E o homem pega o que tem e refaz, né? Então, olha a diferença de grandezas. Mas essas diferenças, infelizmente, elas são invertidas na hora em que a gente pensa na valorização. Então, o nome das pessoas é citado, como o nome de Herodes é citado na história e como o nome de Deus é citado na história. Como o ser humano inverteu esses valores. E as grandezas foram invertidas. E o alcance, é o último ponto que eu queria que você visse, e que a gente pode perceber muito bem nesse texto que nós lemos. O alcance de toda essa obra de Deus, da sua manifestação, inclusive da sua própria glória. Quando Deus se manifesta como Deus e estabelece todas as coisas e cria todas as coisas, Ele se apresenta. Mas o alcance da sua glória não é egoísta. O alcance da sua glória apresenta o seu amor. E quando eu vejo então Pedro espantado de ver, falando, olha, mas então ele deve ser batizado também, apesar dele ser gentil, apesar de toda essa situação, nós estamos vendo que o Espírito de Deus está nele também. Então esse alcance é impressionante. Conversando com o professor Saião ali, a gente percebe que depois de tantas idas e vindas, quantas vezes ele já foi para Israel, quantas pessoas ele já conheceu. Teve um dia que a gente estava andando na rua e alguém o chamou, ele foi ver, era o motorista de um ônibus. E eu fiquei espantado, o motorista de ônibus chamou ele, ele parou, foi lá conversar com ele, parou todo mundo, porque todo mundo estava seguindo ele. Ficou todo mundo parado esperando ele conversar com o motorista do ônibus. Ele foi, conversou, bateu um papinho com ele, tudo bem, tudo bom, tal. Nada de importante, apenas para cumprimentar. Mas o motorista de ônibus o reconheceu, conversou com ele. E eu fiquei vendo assim como, né, tem essa disposição, como ele tem essa humildade de alcançar as pessoas, de tratar todas elas iguais. Eu fico pensando então como Deus vai fazendo e Ele explicando para a gente. E Ele explicando o quanto ainda Ele se emociona. E você vê que na hora que Ele começa a contar as coisas, a voz já vai ficando complicada, às vezes precisa parar, lágrimas nos olhos, muitas emoções de explicar a mesma coisa para um montão de gente todas as vezes. E ele se emociona muito com aquilo.
Isso me chamou a atenção também. Falei, graças a Deus, não sou o único, né? Então, já me deixou um pouco mais tranquilo. Mas que coisa assim especial ver um homem como ele se emocionando com estas coisas. E ele disse uma coisa para mim sobre Cesareia. Eu falei assim, o que te impressiona mais aqui? Ele falou assim, porque aqui a gente percebeu que o Evangelho chegou aos gentios. Ou seja, se hoje nós que não somos judeus temos o Evangelho, essa história começou nessa cidade chamada Cesareia, quando um homem que não era judeu foi alcançado pelo Evangelho de Deus, onde Pedro foi lá orar por ele, o anjo falou com ele e a história estava sendo revelada ali, o Evangelho estava sendo revelado para que houvesse salvação para pessoas como eu e você, que não somos gentios, não temos a genealogia nem a linhagem, mas com quem Deus também estabeleceu uma aliança. Isso foi muito especial. Isso significa então que Deus não está apenas escrevendo a história, fazendo coisas bonitinhas e dizendo, olha, eu sou muito bom, eu quero que você me reconheça. Mas o alcance de Deus é dizer, olha, eu sou muito maior do que qualquer uma dessas pessoas, mas eu tenho um espaço para você na minha vida, eu tenho uma abertura, e eu não vou só dizer assim, vem aqui, desfrute um pouquinho e depois vai embora. E Deus fala, eu estou fazendo uma aliança com você, para que você venha aqui e fique aqui, e faça parte, e seja a minha família. Eu estou resgatando você, né? Talvez como a ideia do filho pródigo, em que ele traz de volta e fala assim, ó, você é dessa casa, você não é apenas uma pessoa que está aqui vivendo, mas você faz parte dessa história, você faz parte dessa família. Esse alcance do que Deus fez diante de toda a sua glória, diante de toda a sua obra, é algo muito grande, que me chamou muita atenção e que me deixou bastante contente por ter conhecido essa história. Eu queria que você gravasse no seu coração essa grande oportunidade de Deus, que precisa ser vivida e contada. Os homens que viveram ali em Cesareia experimentaram isso. E nós não poderíamos saber de muitas dessas coisas se as pedras não estivessem lá, né? Talvez só os livros contassem alguma coisa. Mas ir lá, subir naqueles lugares, tirar foto das pedras, ouvir essa história, conhecer essas coisas, faz com que a gente experimente também. E a gente aprenda. E por isso a história precisa ser contada e não apenas vivida. Então esse desafio eu quero deixar para cada um de nós, que a história precisa ser contada. O Evangelho de Cristo que alcançou a gente, assim como alcançou este homem, importante, estava buscando a Deus e orava a Deus, tinha já no seu coração alguma coisa especial, o anjo falou com ele, você vê que Deus tinha um propósito incrível. Mas Pedro foi lá, não foi só o anjo, Pedro foi lá. A instrução é, manda chamar Pedro. E aí Pedro vai lá. Então, irmãos, não pense que nós vamos orar e os anjos vão descer do céu, vão contar o Evangelho para as pessoas, porque é isso que elas vão querer. Se um anjo aparecer para mim contar, eu acredito. Mas eles não vão fazer isso. E Deus vai contar com a sua vida, para você ir lá e você contar a história. E ele vai continuar dizendo, mas se fosse o anjo, não fosse você? Mas aí você pode contar a história de Cesareia para ele, pode contar a história desses homens, de Pedro visitando esse homem, né? O anjo que foi lá falar, conta essa história, faça com que ele viva essa experiência. Se as pedras podem contar tanta coisa, e se pode ser tão emocionante olhando tanta pedra, né? Com certeza vai ser muito melhor se você estiver lá, contando a sua vida, a sua experiência. Isso vai ter um significado muito grande. Eu queria que você orasse comigo agora, e você se comprometesse a ser essa candeia, essa luz que brilha, como no texto que nós lemos no começo do culto, que está lá no seu boletim. Vou pedir aqui para você ficar em pé mais uma vez, refrescar um pouquinho do calor, lembrar-se das pessoas que precisam ouvir essa história de Cristo Jesus, lembrar-se das pessoas que nós amamos, lembrar que tem pessoas que a gente não ama, mas que Deus ama, e que eles vão precisar ouvir a história de Cristo. E que comece em nós essa grande transformação e essa experiência, e que ela seja contada. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã, por os meus irmãos, por estarmos juntos e por vivermos essas experiências tão boas. E eu quero pedir a Deus que essa história que lemos no texto bíblico se repita
ou através de cada um de nós. Que sejamos como Pedro foi, disposto a sair do seu lugar, ir até as pessoas, evangelizar, contar a história. E, ó Deus, pedimos que também o Senhor repita o fato de que o Espírito Santo estava presente e a participação do Senhor estava ali evidente, ó Deus. E as coisas aconteceram e as pessoas foram transformadas. E ali o Evangelho, ó Deus, chegou a pessoas como nós. Que o Senhor receba de nós a nossa devoção, a nossa gratidão ao Senhor, a nossa alegria porque essas coisas aconteceram. E que o Senhor use as nossas vidas para contarmos a outras pessoas. Permita-nos, ó Deus, experimentarmos de uma maneira tão profunda a presença de Cristo, a presença do Espírito do Senhor na nossa vida, o conhecimento através da Tua Palavra. Permita-nos entender a Tua Palavra e conhecê-la, para que ao compartilharmos com as pessoas realmente haja o Evangelho de Cristo agindo em cada um dos corações e haja salvação. Que muitos possam ver também a glória de Deus se manifestando com essa grandeza, com esse valor e com esse alcance, que pode transformar as nossas vidas e pode nos incluir na história do grande Deus, Criador de todas as coisas. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe aquelas pessoas por quem oramos agora, e que o Senhor nos use aqui em São Paulo, onde estivermos, lá em Pedro de Toledo, no ID, que o Senhor nos use em cada lugar, em cada situação, para sermos essa luz que brilha e que apresenta Cristo Jesus. Eu oro ao Senhor para as nossas vidas, para a nossa igreja, para esta palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agradecemos a Deus pela mensagem dessa manhã, agradecemos ao pastor também pela transmissão dos conhecimentos. A viagem, que certamente foi muito proveitosa para o Senhor, também tem sido muito proveitosa para nós também. Então, graças a Deus por isso. E agora, por favor, a abertura da EBD. Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos voltar ao